Começamos com a pergunta do consulente Wilson, aqui da cidade de Santos. Ele diz aqui para o pastor uma pergunta sobre o tema da mensagem de hoje que o pastor pregou. O pastor falou sobre a infidelidade conjugal. Então, o consulente Wilson pergunta: pastor, quando um homem é repudiado pela mulher, pela sua esposa, qual a maneira que ele deve proceder, pastor? Quero dizer ao nosso consulente que está faltando para nós informações para uma resposta adequada. Genericamente dizer, quando um homem é repudiado pela sua mulher, sua esposa, admite-se então que seja se tratando de marido e mulher. Em se tratando de marido e mulher, a Bíblia tem recomendações específicas. A primeira delas está em Efésios, leitura que eu tenho feito frequentemente quando se trata do mesmo assunto, capítulo 5, versículo 22 em diante. Primeiro, considerando a mulher. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor. Então, aqui recomenda que a mulher seja sujeita ao seu próprio marido, como admitindo que ela seja uma cristã, que ela também se sujeita a Cristo, naquilo que é ordenado na Bíblia Sagrada. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. Então, pesa-nos ler essa pergunta: um homem repudiado pela mulher, sua esposa, ela está fora do preceito bíblico. Por outro lado, também tem um mandamento muito específico para o marido, que nem sempre os maridos obedecem. Versículo 25. Vós, maridos, amai vossas mulheres como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Será que o amor do marido para com a esposa é tão altruísta que pode proceder da forma como Jesus fez conosco? Deu a sua vida por nós, ele disse: ninguém tira a minha vida, eu a dou. Tenho o poder de dá-la e retomá-la. Ora, isso demonstrou o amor altruísta, o chamado amor ágape, que é o amor altruísta de Deus para conosco. Agora, passando sobre os deveres conjugais no aspecto que está sendo ventilado aqui agora, nós temos também em 1 Coríntios capítulo 7, o apóstolo Paulo fazendo menção das obrigações, tanto do homem para com a mulher, como da mulher para com o homem. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 4 e 5. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-no o marido. E também da mesma maneira, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-no a mulher. O que significa isso? Que o homem pode procurar a mulher no tempo que ele sentir necessidade, como da mesma forma a mulher procurar o marido quando ela tiver essa necessidade sexual. Então diz: não vos defraudeis. Por exemplo, agora que está sendo dito que a mulher repudia o marido, ela está errada, a menos que haja um motivo que nós desconhecemos. Mas se é esposa, dentro do preceito bíblico, francamente, está errado essa colocação. Não vos defraudeis um ao outro, senão por consentimento mútuo, por algum tempo, para vos aplicardes a oração, e depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás vos não tente pela incontinência. O que é isso? Quando não há essa compreensão,
a mulher busca outro homem, ou o homem ou o marido busca outra mulher. Infidelidade conjugal. Pode ser de um, pode ser de outro. Para evitar essa tragédia, aqui então está o aconselhamento da Bíblia Sagrada. Não vos defraudeis um ao outro. E é o que eu digo ao nosso irmão. Se o irmão quiser, por favor, particularizar mais algum ponto que a gente possa dar uma resposta mais consentânea com a realidade, volte a telefonar para que a gente possa dar uma opinião mais dentro dos padrões bíblicos. Muito bem, o nosso consulente Wilson, então, o telefone da nossa igreja, anote aí, 3232-4337, 3232-4337. Terminando aqui o programa, o pastor vai se retirar do estúdio e estará na igreja a partir de 9h15. O consulente Wilson já pode ligar e conversar pessoalmente com o pastor. 3232-4337. A próxima pergunta é do consulente Abraão, do Jardim Bom Retiro, aqui em Santos. Diz aqui o Abraão em seu relato: eu ouvi uma determinada programação na qual uma pessoa disse que foi arrebatada ao céu e viu ruas de ouro, muros, toda aquela especificação. Essa pessoa disse que não era cristã, mas depois dessa experiência, ela aceitou Jesus. Muito bem, agora vem a pergunta do consulente Abraão. Pastor, é verdade que alguém pode ser arrebatado saindo de seu corpo para ir ao céu ou inferno, ter experiências espirituais? Sem dúvida que sim. Nós temos um exemplo muito claro na Bíblia Sagrada do apóstolo Paulo, na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 12, ele relata uma dessas ocorrências com ele, mas ele, como pessoa modesta, não querendo que alguém o considerasse como mais espiritual do que os demais, ele não se identifica. Então diz assim em 2 Coríntios capítulo 12, a partir do versículo 2 em diante. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo, não sei, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até o terceiro céu. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso. E ouviu palavras inefáveis de que ao homem não é lícito falar. De um homem assim me gloriarei, eu, mas de mim mesmo não me gloriareis, senão nas minhas fraquezas. Porque se quiser gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, mas deixo isso para que ninguém cuide de mim mais do que em mim vê ou em mim ouve. E para que me não exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim abunde ou habite o poder de Cristo. Então aqui está uma resposta ao nosso consulente. É possível? Sim, é possível. Agora, fica a seu critério essa declaração que faz do seu arrebatamento. Não vamos pôr em dúvida, mas se isso contribuir para a sua conversão, é ainda uma situação mais legal à luz da Bíblia Sagrada. A próxima pergunta é do consulente Jorge, agora da cidade de São Vicente. Ele quer saber a opinião do pastor sobre aqueles irmãos que, quando estão na igreja, cumprimentam o pastor com a paz do Senhor,
são até muito calorosos no cumprimento, pastor. Muita satisfação em cumprimentar com a paz do Senhor. Mas quando estão na rua, estão aí no transporte, estão em um banco e revém algum irmão, a pessoa fica acanhada. Diz aqui o nosso consulente Jorge, que não dá nem a paz, fica toda vermelha, encabulada. O que dizer desses irmãos, pastor? Eu não posso dizer que esta pessoa que assim procede, ela está se envergonhando de Cristo. Uma saudação que realmente é para ser dada junto aos demais cristãos. Uma pessoa, como se diz a Bíblia, se ela não tiver paz, ela não recebe essa paz, só porque ouviu alguém falar. E eu penso que para mantermos essa posição nossa de entre os cristãos termos este tipo de saudação, é correto. Agora podemos também saudar um amigo, um conhecido, mas vamos respeitar a situação dele. Se ele tem em si esse acanhamento, não vamos nem taxar de que ele está errado. Vamos deixar para uma ocasião quando ele esteja melhor ao lado de outros cristãos, que se regozije na saudação que está dando e não se envergonhe. Ele pode começar assim e amanhã estará aberto para saudar qualquer pessoa, mesmo diante de pessoas não cristãs. A próxima pergunta, também da cidade de São Vicente, agora é a vez do consulente Enoque, e o tema é grande tribulação. Ele quer saber do pastor se aqueles irmãos que não forem arrebatados, não passarem aqui por esta primeira ressurreição que vai ocorrer no arrebatamento da igreja, ficarem aqui na terra. Haverá salvação ainda para esses que aqui ficarem, pastor? Durante a grande tribulação, haverá aqueles que não suportarão e que vão negar o nome de Cristo, como também haverá pessoas que estarão dispostas a morrer até pelo nome de Jesus Cristo. E um exemplo disso, para ficar bem claro, está no livro do Apocalipse, capítulo 6, do versículo 9 em diante, os dizeres que mostram que pessoas na terra, durante a grande tribulação, vieram a morrer por ter sido mortos por sua fé em Cristo, não abjuraram sua fé. Diz assim o texto: e havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. Então, respondendo à sua pergunta sobre a grande tribulação, haverá salvação para aqueles que não subiram na primeira ressurreição? Sim. E clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E foram dadas a cada um compridas vestes brancas, e foi-lhes dito que repousasse ainda um pouco de tempo, até que se completasse o número de seus conservos e de seus irmãos que haviam de ser mortos como eles foram. Então aqui está, é uma situação muito difícil para uma pessoa aceitar a morte durante a grande tribulação, mas o texto bíblico está apontando que sim, haverá pessoas que estarão dispostas a dar a sua vida por Cristo e não negarão a sua condição de seguidores de Jesus Cristo. A próxima pergunta vem da cidade do Guarujá, do bairro Morrinhos. É do consulente Tiago. O Tiago aqui fala uma situação interessante sobre uma determinada igreja. Ele diz aqui que frequenta a igreja e algo lhe chamou a atenção. Nessa congregação que ele está, não tem um pastor local.
Na verdade, existe um pastor regional, que ele é responsável por essas congregações que estão na sua região. Mas só que as congregações não possuem um pastor, possuem apenas um ancião que administra o culto, mas diz ele aqui que não prega, não ensina nenhuma doutrina bíblica, apenas conduz o culto. Então o Tiago pergunta ao pastor: isso é certo? Ou cada igreja deve ter um pastor? Nós queremos dizer que isso está errado. Essa forma de deixar assim as congregações meio sem uma orientação bíblica, que deve haver congregação local, eles também são membros da igreja e devem ter um pastor, se não um pastor, um presbítero, que a palavra presbítero, ela tem um valor igual ao pastor. Ele é o que substitui o pastor durante a ausência do pastor. Então tem um pastor que dirige toda a região, e em cada congregação deve haver um presbítero, que é a figura que representa o pastor. Esse presbítero deve ser tão hábil no conhecimento da palavra como também o próprio pastor, porque está dito lá na indicação para ser um pastor, as qualificações que ele deve ter. Não pode ser um neófito, não pode ser uma pessoa que não tenha conhecimento da Bíblia. Ele tem que ser uma pessoa preparada para poder abrir a Bíblia e saber explicá-la. Isso é razão principal de cada igreja. E por que o apóstolo Paulo escreveu essa necessidade? Está no capítulo 4 de Efésios, que muita gente ignora. Eu não quero pastor na minha igreja. Eu não quero pastor, você é analfabeto. Se tiver essa possibilidade, dê graças a Deus. Se puder ter um presbítero também, não vale qualquer um, não. Pelo menos a Bíblia exige isso. Então diz aqui o apóstolo Paulo: e ele mesmo, Jesus, deu uns para apóstolos, outro para profetas, outro para evangelistas, outro para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, para que cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito e à medida da estatura completa de Cristo. Olha aqui, um crente bem habilitado, porque tem um pastor que vela por ele. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Eu estou sabendo que aqui em Santos criou-se novo canal de televisão, que é formado por uma entidade religiosa que, embora se diga cristã, eu considero como uma seita. E tem determinados crentes que estão alegríssimos com essa emissora, porque não sabem quem estão ouvindo e o que esse grupo ensina. Isso é analfabetismo bíblico e precisa ser orientado. Por isso que estamos aqui nessa emissora, nesse caráter, às vezes, é único na cidade, que aborda esses temas, porque não há outra igreja que se preocupe com isso. Então nós estamos aqui nessa cautela do apóstolo Paulo, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, para que cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes. Hoje está numa igreja, amanhã está na outra, depois está mais outra,
e fica por aí zanzando porque não tem conhecimento de nada e para ele faz tudo igual. Lá, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Então eu diria para você, meu prezado ouvinte, se uma determinada igreja quer fazer um trabalho evangelístico, o que você acha que essa igreja devia distribuir para poder atingir o seu objetivo? Uma Bíblia, ou como fazem os nossos irmãos aqui de Santos, Gideões, que distribuem o Novo Testamento de bolso para as pessoas que estão nas suas casas, não cobram nada. Isso é um trabalho evangelístico. Está de parabéns esse grupo religioso. Mas se você vir, e eu tenho conhecimento disso, uma entidade religiosa distribuir 24 milhões de um livro, que é tido como religioso, porque foi escrito por uma profetisa, e dentro desse livro você vai notar afirmações que são espantosas. Sabe quem é o nosso Salvador? É o diabo, que estava lá na cruz, o bode emissário. Ele que vai carregar nossos pecados para o deserto. Por isso essas pessoas, se perguntarmos para elas, você tem certeza da sua salvação? Eu não tenho e ninguém tem. Por quê? Porque ainda não tem pecados cancelados. Só tem pecados perdoados, que é uma outra acepção. Quer dizer, Jesus perdoou nossos pecados, mas não carregou. Vai ser jogado sobre Satanás, o bode emissário. Quando ele for aniquilado, aí esses crentes estão livres. Esse é o ensino de 24 milhões de exemplares que está sendo distribuído também aqui em Santos. E eu digo a você, então, respondendo essa consulta aqui, isso deve ser levado ao conhecimento do pastor presidente e ser colocado lá um obreiro que seja culto na Bíblia Sagrada, não precisa falar muito bem o português, mas dentro da Bíblia não pode escapar. Tem que falar o que está na Bíblia Sagrada.